Vamos falar agora a respeito de uma parceria feita entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. O objetivo, fortalecer investigações. E cada vez mais, aqui no Piauí e em outros estados do Brasil, o Ministério Público tem aprimorado essa capacidade de investigar e trazer provas. Esse sempre foi um papel do Ministério Público, mas está cada vez mais forte essa atuação do Ministério Público na elucidação de fatos. Aqui no Piauí e também em outros estados do Brasil. Olha a Solange Souza aqui ao vivo e fala com a gente a respeito de como esse trabalho vai acontecer. Boa tarde, Solange, mais uma vez ao vivo no Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. O termo de cooperação, Joelson, firmado entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual através do GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado no Piauí, foi firmado ontem e é considerado muito importante. Como é que essas duas instituições vão trabalhar? De forma parceira, compartilhando informações. Entre as principais irregularidades que ocorrem no Piauí com relação a denúncias de corrupção, Joelson, estão fraudes em licitação e também desvio de recursos públicos. A gente conversa a partir de agora com o Procurador da República, Marco Aurélio Adão. Procurador, boa tarde. Boa tarde. Qual a importância dessa parceria, na opinião do senhor? É importante que as instituições responsáveis pelo combate ao crime organizado, à corrupção e aos ilícitos penais e cíveis de uma forma geral, somem esforços no sentido de conseguir uma sinergia que possa possibilitar o aproveitamento mais efetivo dos seus recursos humanos e materiais, com vista ao objetivo comum, que é a redução e a punição, a redução da corrupção e a punição daquelas pessoas que praticam esse tipo de irregularidade. Esse termo de cooperação vem nessa linha. O Ministério Público do Estado do Piauí, por meio do GAECO, que é uma instituição que tem sido reforçada na gestão do atual Procurador-Geral de Justiça, conta com o nosso apoio e estamos juntos agora com vista a aprimorar cada vez mais esse combate nas ações que sejam da atribuição do Ministério Público Federal, do GAECO e também comuns das duas instituições. Como é que esse trabalho vai acontecer na prática? Primeiramente, isso traz uma agilização na troca de informações que as instituições detêm. Ambas têm um banco de dados, bancos de dados expressivos a respeito de informações mais variadas que servem para instrumentalizar as investigações. Além disso, o conhecimento das investigações, logicamente, que não estão relacionadas a sigilo, que possam ser compartilhadas as informações com vista que se chegue a um resultado comum que seja de interesse das ambas instituições. Então, a troca de informações, de recursos materiais e humanos para a atuação conjunta das duas instituições. Procurador, nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Procurador Marco Aurélio Adão, muito boa tarde. Queria saber de você o seguinte, o Ministério Público tem trabalhado muito como uma espécie de orientador da Polícia Civil ou da Polícia Federal, dependendo da circunstância, no andamento das investigações. E o que a gente tem visto é o Ministério Público assumindo, muitas vezes, o trabalho de investigação direta, como é o caso da GAECO, como é o caso de outros grupos aí de investigação do Ministério Público Federal. A tendência, na sua opinião, procurador, é que cada vez mais o Ministério Público prepare investigadores para o seu próprio quadro? Existe a possibilidade de se reforçar uma polêmica aí com a Polícia Civil e outros órgãos de investigação em função dessas características novas que o Ministério Público tem adotado? Não, Joelson, de forma alguma, muito pelo contrário. O objetivo é somar esforços, né? O crime é organizado justamente porque há uma união e uma estruturação dessas organizações criminosas com vista a praticar atos ilícitos. As instituições que defendem a justiça e defendem a lei devem também formar essa sinergia, essa conjunção de esforços com vista a combate ao crime. O Ministério Público, em hipótese alguma, dispensa, muito pelo contrário, a atividade das polícias. É imprescindível que a Polícia Civil e a Polícia Federal continuem trabalhando e trabalhem em conjunto conosco. O Ministério Público desenvolve essa expertise na área de investigação com vista a somar e jamais com vista a incentivar algum tipo de divergência. Muito pelo contrário, o que nós vemos é uma possibilidade de somar esforços também com vista ao objetivo comum de todos nós, que afinal de contas é o combate ao crime e à corrupção. E das denúncias apuradas, procurador, quais o senhor considera as mais graves? Todas as denúncias que envolvem desvio de recursos públicos, independentemente do montante, são graves, porque o recurso público desviado é a merenda que vai faltar para o aluno, é o atendimento no posto de saúde que vai faltar para determinadas pessoas, e isso tudo é muito grave, né? Então, toda vez que nós encontramos sobre as mais variadas matizes a irregularidade na aplicação de recursos públicos, é um motivo de especial preocupação da nossa parte, e nós temos que tentar agir cada vez mais para diminuir essa chaga da nossa sociedade. Então,
Então, todas as investigações, agora o que a gente pretende fazer com mais ênfase é estruturar investigações que sejam mais efetivas e cheguem ao âmago dessas organizações criminosas. E a punição dos acusados tem sido satisfatória, na opinião do senhor? Nós temos tido, qualquer análise histórica, de perspectiva histórica, demonstrará que nós temos tido cada vez mais condenações. E nosso objetivo é aprimorar essas condenações, torná-las efetivas e, sobretudo, buscar um foco que é muitíssimo importante, que é resgatar, recuperar o dinheiro que tenha sido desviado com a prática do crime. Esse tipo de termo de cooperação firmado entre nós e o Ministério Público do Estado do Piauí, especificamente o GAECO, tem também esse foco. Esse dinheiro tem voltado aos cofres públicos, procurador? Nós já estamos conseguindo alguns casos muito expressivos de devolução, inclusive aqui no Estado do Piauí, por meio do próprio GAECO e por outras ações do Ministério Federal, das controladorias, dos tribunais de contas, da Polícia Federal, da Polícia Civil. E eu tenho a absoluta certeza que, com a execução desse termo de cooperação, a médio e longo prazo, nós vamos ter resultados muitíssimo expressivos nessa área. Procurador, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Joelson.